Vigiar. Temos que orar. Sim, pode falar que eu estou ouvindo. Não basta só orar, né? Temos que vigiar constantemente. Sim. Eu acho aí que a base é ter uma vida de oração. Né? Ter uma vida de oração. Perfeito. Isso tudo por quê? Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. Por causa do inimigo, perfeito. Jesus está voltando e temos que nos preparar. E por causa do inimigo que anda ao nosso derredor. Porque quem é que anda ao nosso redor? Os anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, estamos em guerra. Guerra. Sou eu que estou dizendo ou é a palavra de Deus? Apocalipse 12, 17 diz o quê? Irou-se o dragão contra quem? Quem é essa mulher? É uma mulher qualquer? É a igreja. Qual é o nome dessa igreja? Então é a igreja adventista do sétimo dia, que guarda os mandamentos de Deus. Irou-se, quem é o dragão? Apocalipse 12, 9 diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. Então nós sabemos quem é o diabo, nós sabemos quem é a mulher, e Satanás ele foi fazer guerra contra quem? Contra o povo que tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Por este motivo, irmãos, nós temos que vigiar.
Tem um texto do Espírito de Profecia que diz que Satanás, em todos os seus embates contra Cristo, ele foi o quê? Derrotado. Mas contra esta igreja que guarda os mandamentos de Deus, ele iria se empenhar 10 vezes mais. Aí eu pergunto para vocês, como estamos levando a nossa vida espiritual? Se nós vemos que o inimigo, ele agiu com o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele agiu, aquele filme Paixão de Cristo, ele retrata um pouco o que aconteceu lá. Se ele vai agir 10 vezes mais contra esta igreja, uma pergunta que eu faço, como nós estamos vivendo? Há tempo de deixar de vigiar e de orar? Sem cessar. Sem cessar. Vigiar porque devemos estar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Os sinais indicam que Jesus está o quê? Está às portas. E a igreja deve fazer o quê? Se preparar. Agora, a segunda parte, a oração. O porquê da oração é tão importante no mundo espiritual? Eu quero que a igreja participe. Ela nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Deus. Eu pergunto, tudo que nós podemos fazer, através das habilidades que nós deu, nós somos o quê? Capazes de fazer. Sim ou não? Esse templo aqui foi edificado por causa de quê? Os talentos que Deus deu aos seres humanos. Agora, no mundo espiritual, o que você pode fazer por si mesmo? Nada. Jesus Cristo falou que nós temos que ser o quê? Totalmente dependente dele, porque Jesus diz no livro de João que sem mim vocês podem fazer o quê? Nada. Nada no mundo espiritual você pode fazer. Mas a oração pode muito. O Gabriel Esteban, ele falou uma coisa que eu guardei no meu coração. Para quem não sabe, aqui é um ex-satanista que serviu o inimigo. Ele via os anjos, face a face, como eu estou vendo a vocês. E ele falou que o grande conflito entre as forças do bem é um conflito jurídico. Sabe o que isso quer dizer? Temos que dar permissão às forças espirituais para agir. Temos que dar permissão. Sabe por quê? Deus fez isso para colocar freios no inimigo. Você imagine se as forças do mal pudessem agir livremente. O que o inimigo veio fazer? Você imagine se ele tivesse esse poder para fazer. Então Deus ele se limitou para colocar freios aonde? Você imagine, o inimigo é o grande acusador. Senhor, por que o Senhor pode usar essas estratégias e eu não? Deus em tudo ele dá o exemplo, até com quem não merece. O que eu quero dizer com isso? Outro texto do Espírito de Profecia diz que o único meio de nós alcançarmos almas para Jesus é através da oração. Porque quando nós oramos, os céus se abrem para nos ouvir e nós damos permissão a Deus para agir em nosso favor e em favor de quem? Daqueles da qual amamos e queremos ver no céu conosco. Então Deus ele só vai agir na vida dos teus familiares que não querem ter um encontro com Deus como? Através das orações intercessoras. Irmãos, eu sou um dos líderes da igreja de Bento Ribeiro. E eu ficava analisando, Senhor, conhecimentos nós temos de quê? De sobra. Concorda ou não concorda? Sim. Dos pecados que Deus acusou a igreja de Laodiceia foi qual? Rico sou, abastado. E essa riqueza é o quê? O conhecimento que essa igreja tem. O conhecimento das Sagradas Escrituras e também o quê? Os textos do Espírito de Profecia. Então é uma igreja que se sente abastada. Mas eu pergunto, só o conhecimento basta? Adão e Eva foram alertados de que eles seriam tentados. E a notícia ajudou eles? Caíram da mesma forma? Eu garanto que a maioria que sabe de tudo que tem que fazer. E por que muitas vezes não o fazemos? Porque falta poder. Não busca. E o poder só vai vir através das orações. Porque muitas vezes
A gente quer fazer as coisas pelas nossas próprias forças. E aí o que acontece? Uma hora dá certo, outra hora não dá. Aí a nossa vida fica o quê? Oscilando entre altos e baixos. Eu faço uma pergunta para vocês. De uma mesma fonte pode sair 2 tipos de água? Uma hora você pode bendizer e a outra hora você pode amaldiçoar. Mas isso tudo é por quê? Porque estamos orando pouco. E eu falava, Senhor, todo esse conhecimento que nós temos, e por que está sendo tão difícil colocar em prática? Aí eu falei, Senhor, a tua igreja tem que orar mais. E quando nós começamos a orar mais em Bento Ribeiro, as coisas estão começando a acontecer. Eu pedi para a igreja se reunir meia hora antes do início dos cultos, para orar, clamarmos pela igreja, por reavivamento, por reforma. Eu cheguei atrasado aqui porque eu estava lá na igreja de Bento Ribeiro dando suporte, né? Cheguei lá e tivemos meia hora, de 8h25 aproximadamente até 8h55. Meia hora antes do início do culto. Porque a igreja precisa ser reavivada. Porque muitos dos irmãos estão o quê? Dormindo. E não querem ser acordados. Porque por mais que venham pregadores e mais pregadores desse santo lugar falar em nome de Deus, as pessoas continuam da forma como eu ex. Então o caminho é a oração. E quando eu falei, Senhor, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida, e as coisas começaram a acontecer. E quando a gente se dedica, irmão, às coisas de Deus, Deus ele começa a se revelar. Deus ele só te dá mais luz. Se a luz que você assimilou, você está colocando o quê? Se você não está colocando, para que ele vai te dar mais luz? O seu caráter só é desenvolvido através de esforço, através da disciplina. Eu, irmão, peguei um monte de texto do Espírito de Profecia, imprimi tudo e botei num diário. E agora estou tendo o costume de pegar esses textos principais, né? Eu tenho a coleção toda de Ellen White, mas os principais eu leio ele, eu fico meditando ali, olha, é uma coisa maravilhosa. E o que eu postei essa semana, então eu sempre posto no grupo da igreja, no Facebook, eu quero pregar desse Deus, então orientando a igreja as coisas que têm que serem feitas. E o que eu quero dizer com isso? Eu li, foi o texto de ontem, né? Que falava sobre isso. Nós temos que ter uma disciplina espiritual. O que é uma disciplina espiritual? Eu estou procurando tirar isso para a minha vida. Eu sou autônomo, trabalho por conta própria, tem um lado bom e um lado ruim, mas eu posso fazer o meu horário. E eu quero priorizar a Deus. Salmo 127, versículo 2 diz, inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. A palavra de Deus, não a sou eu. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, ou seja, correr atrás das coisas do mundo. Aí fala assim, ó, comer do pão que penosamente granjeaste. Mas fala assim, o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Quantos aqui estão confiando em Deus? Para colocar o reino de Deus em primeiro lugar neste mundo. Quantos estão, meus amados irmãos? Fala, Senhor, a tua palavra me diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se é todas, é todas. Ou o Deus que prometeu não é capaz de cumprir. Irmãos, eu decidi mudar muitas coisas na minha vida para a honra e para a glória de Deus. Estou colocando o relógio para despertar 4h50, 10 minutos para me fazer minhas necessidades pessoais, escovar dente, beber água. E depois é 1 hora de oração no mínimo. Bota ali no cronômetro. No início foi uma luta muito grande. Toda hora eu olhava, quanto tempo falta, quanto tempo falta, quanto tempo falta. Sabe por que isso? Eu aprendi nos momentos a sós com Cristo, a nossa natureza ela fica agoniada na presença de Deus. Sabe o que está acontecendo com as pessoas hoje do mundo? As pessoas estão buscando tanto as coisas do mundo que as coisas de Deus estão perdendo a graça. A minha filha, ela falou, papai, você é chato. Você só fala de Deus o tempo todo, por quê? Ela fica o tempo todo buscando as coisas do mundo e as coisas de Deus perdem o brilho,
É triste, não é? Você ouvir isso de um filho. A mesma coisa acontece com o mundo. Estão buscando tanto, mas tantas coisas do mundo. Tudo isso que o mundo oferece, irmãos, que está acessível principalmente aos jovens. E aí as coisas de Deus começam a perder a graça, porque quanto mais próximo, se lembra, né? O beabá de quando a gente aprendeu, né? Quanto mais próximo a gente estiver ligado à carne, a gente vai estar mais o quê? Distante do Espírito. Quanto mais próximo a gente estiver do Espírito, a gente vai estar mais distante do quê? Das coisas da carne. Então as pessoas estão buscando tantas coisas do mundo, mas tantas coisas do mundo, que as coisas de Deus sejam seu incômodo. Então, quando eu comecei a orar, irmãos, o que aconteceu? Era uma agonia ficar ali muito tempo. O meu pastor Edson, que fez aqui a renovação dos votos matrimoniais, né? Quando ele teve contato com os momentos a sós com Cristo, botou ele para ficar na presença do Senhor 20 minutos orando, sem pedir e sem agradecer. Sabe o que aconteceu com ele? Travou. Depois de 5 minutos já não sabia mais o que falar. Tem como orar sem pedir, sem agradecer? Tem. Olha só, o que a oração é, meu querido? Falar com Deus. Falar com Deus. Mas o Espírito de Profecia diz que é você abrir o seu coração como a um amigo. Eu pergunto, você tem amigos? O jovem tem mais amigo, né? Quando você vai conversar com o seu amigo, qual é o diálogo que você tem com ele? Você fica o tempo todo pedindo, o tempo todo agradecendo? Ou você vai contar para ele o quê? A sua vida. As coisas que estão acontecendo, você vai contar para ele as novidades. E com Cristo deve ser o quê? Do mesmo jeito. O Espírito de Profecia no livro Caminho a Cristo, ele diz: o sentido mais amplo de comungar com Deus é abrir o coração a Ele como a um amigo. E me desculpa, se eu tiver amigos que só chegam para perto de mim para pedir, para agradecer, olha, eu não sou Deus. O que eu vou fazer? Ih, já vem ele. Opa! Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus, ele quer participar de tudo na sua vida. Sabe o que é tudo? Eu tenho coisas que eu conto para Deus que aconteceram no passado que eu tenho vergonha de contar para vocês. Porque para ele, primeiro, ele já sabe de tudo, mas ele quer que você conheça. Por que ele quer participar de tudo na sua vida? Irmãos, quando a gente sobe aqui e pede a influenciação do Espírito Santo, eu não estou falando nada do que eu vim pregar. Mas se Deus está pedindo para me falar essas coisas, é porque vocês precisam ouvir. Estou falando nada do que eu vim pregar. Eu nem comecei ainda a pregação. Então eu nem sei como vai terminar. Porque eu pedi que o Espírito Santo falasse através de mim. E louvado seja o nome do Senhor. Se Ele está pedindo para eu falar essas coisas para vocês, é porque vocês precisam ouvir. Porque devemos nos relacionar com Deus, porque o noivo está voltando. Só que tem uma triste declaração na parábola das 10 virgens. A metade da igreja está o quê? Adormecida. E essa dormência é uma dormência que vai levar para a morte. Sou eu que estou falando a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu vou citar um exemplo para vocês da guerra da Ucrânia. Eu fui militar durante 9 anos, então eu gosto de acompanhar tudo que acontece no mundo militar. Os exércitos russos estavam lá, se preparando, se posicionando o seu exército lá na fronteira do país, dizendo que era um treinamento militar. E do nada, eles começaram a guerra. Atacaram e pegaram muitos de surpresa. Uma coisa que eu falo para vocês aqui hoje: se em tempos de paz, que devem ser tempos de preparo, nós não estamos conseguindo buscar a Deus, imagine quando as coisas começarem a acontecer. Você imagina caindo bombas do teu lado, que vai conseguir buscar a Deus? Se hoje a gente tem liberdade religiosa para adorar o nosso Deus, se quiser a igreja pode abrir aqui todos os dias. Está tendo uma exceção por causa da violência aqui. Mas quando está tudo normal, se quiser não pode abrir todos os dias? Não acontece isso nas semanas de oração?
Então, o que eu quero dizer com vocês? Hoje é o dia de buscarmos o nosso Senhor. Sabe como você diz que Jesus Cristo está às portas? Quando você se prepara. Quando você realmente toma essa verdade para si. Eu já falei aqui nessa igreja, a história mais importante, não é as que estão relatadas aqui nesse livro sagrado, história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, história de José, história de Davi, história dos grandes homens, é a nossa história e como elas vai terminar. Não pensem, nenhum que estão aqui, que se eu levar a minha vida de qualquer jeito, que Deus ele vai ter pena de mim e vai me levar para o céu. Porque se o nosso caráter não for transformado, se eu for para a eternidade, o que eu vou fazer lá? Eu vou estar lá. Não vou. Se o meu caráter, se os meus pensamentos não forem transformados aqui, se Deus me levar por misericórdia, o que vai acontecer lá? Irmãos, hoje é o dia de buscarmos a presença de Deus, porque a gente não sabe o dia da manhã. O Espírito de Profecia diz que o inimigo ele trabalha a ocultas surdinas, porque ele sabe do que nós sabemos, melhor do que nós mesmos, porque a mente dele é, bota aí, não sei quantas vezes melhor do que a nossa. O Espírito de Profecia diz que Deus não lhe tirou nenhuma das suas faculdades, nenhum do seu poder. Então, ele deve assimilar tudo muito melhor do que a gente, ele deve ter tudo na sua cabeça. Só que não usa esse ensinamento para a honra e para a glória de Deus, e sim para o mal. Mas ele sabe. O que eu quero dizer com isso? Busquemos ao Senhor hoje, de todo o nosso coração. Hoje é o dia, porque como vai terminar a nossa história é que interessa. Eu saber dessas histórias vitoriosas, opa, é legal. Poxa, José, mesmo sendo escravo, olha o que aconteceu com ele. Foi provado lá, a esposa de Potifar. E o que ele falou? De modo nenhum pecaria eu contra o meu. José tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa revoltada. Sim ou não? Sim. Foi vendido para os seus irmãos. Se não fosse Deus, eu acho que os irmãos dele teriam matado ele. E aí, irmãos, olha, o coração humano é complicado. E mesmo lá, no cativeiro, ele glorificou a Deus. Os jovens, irmãos, nós temos história dos jovens bíblicos, o que eles fizeram. Davi, na sua mocidade, havia matado o quê? Um leão e um urso. Quando ele foi enfrentar Golias, ele já tinha passado por essa experiência. Mas a sua confiança estava o quê? Em Deus. Quem é esse incircunciso que afronta o Senhor dos Exércitos? Tem como, irmãos, você lutar contra um gigante todo bem armado e ele praticamente sem nada? Mas a sua confiança estava quem? Deus. No Senhor. E todo mundo esperando a parte dele. É verdade, está certo. Mas como o povo se acovardou, até mesmo o rei, que era o que tinha o melhor porte, né? Porque o povo queria um governante que fosse à altura. É profundo, irmãos. É profundo. Eu estou procurando fazer algumas mudanças na minha vida. E eu só estou conseguindo por causa da oração. Porque eu sempre tentava, e chegava uma hora que dava errado, eu começava de novo, tentava, e parava. E através da oração eu estou conseguindo muitas vitórias. Estou conseguindo subir degraus que antes eu não conseguia. Voltando à igreja para orar, fazendo em casa a minha busca. Você acredita que quase todos os dias eu intercedo por todos os nomes da igreja, inclusive por seus familiares? As suas orações só forem orações curtas, se forem orações egoístas, porque vocês têm tantas coisas para pedir, para agradecer a Deus. Imagine, irmãos, olha só, eu vou citar um exemplo aqui do meu querido. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pessoas aqui que estiverem orando pela sua vida. Ele vai estar ou não vai estar blindado? Só que um orando e intercedendo pelos outros, o inimigo vai ter poder na vida das pessoas? Não.
Sabe por que eu decidi fazer isso na igreja de Bento Ribeiro? Porque a igreja estava fraca espiritualmente. Por mais que nós vínhamos aqui como líderes falar à frente, nada acontecia. Porque o Espírito de Deus que convence, eu falei, Senhor, eu vou usar as armas que eu tenho à minha disposição. E a arma é o que? A oração. Você acha que quando eu fiz esse chamado, a igreja compareceu inteira? Poucas pessoas, meus queridos. Mas são aqueles que querem, aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Eu ouvi de um dos pregadores dos momentos a sós com Cristo, algo que eu nunca mais esqueci. O irmão Domingos. E ele falou uma coisa que eu guardei no meu coração. Não, o Espírito Santo falou para ele quando ele estava triste, por causa da receptividade do que ele estava fazendo. O Espírito Santo falou para ele, porque o Espírito Santo fala com pessoas. E se vocês não estão conseguindo ouvir o Espírito Santo, é porque vocês têm que estreitar mais o seu relacionamento com Deus. E o Espírito Santo falou assim para ele, não se entristeçam com os que rejeitam, mas se alegra com aqueles que aceitam. Essa é a forma de Deus governar o universo. Livre arbítrio. Ele não te força. Ele só te mostra. É por isso que para que vocês estejam aqui, ele não espera de vocês o quê? Um culto emocional, baseado nas emoções. Ele espera de você o quê? Um culto baseado na razão. Eu com vontade ou não, qual o lugar onde eu devo estar? Na casa de Deus. Porque eu não preciso sentir. Eu preciso o quê? Estar baseado na lógica, na razão. Vocês entendem? Tirando esse exemplo que eu dei. Então, se eu estou com vontade ou não de orar, eu tenho que fazer o quê? Eu estou com vontade ou não de ler a Bíblia, eu tenho que fazer o quê? Eu estou com vontade ou não de ler o Espírito de Profecia, eu tenho que fazer o quê? É isso que eu estou fazendo. Só que algumas coisas vão acontecendo dentro da gente. Porque quando você entra no território de Deus, irmãos, você está colocando os pés no lugar sagrado. E Deus ele começa a trabalhar com a sua natureza. Porque quando acontecem essas coisas que a gente não está gostando, o que acontece? É sinal de que a nossa natureza carnal está o quê? Mais forte do que a espiritual. Mas quando você se esforça para fazer as coisas ligadas a Deus, o que acontece? Gradativamente, não é, irmãos, o que eu estou dizendo. Eu sou uma testemunha viva, porque isso está acontecendo comigo. E graças a Deus, através desse esforço, através dessa disciplina, eu estou colocando, irmãos, todos os dias, menos sábado, né? Porque sábado a minha jornada já acontece cedo. Acordo 4h50, de 5, já está passando de 1 hora de oração. Tem dia que está 1h15, 1h e tal, porque tem um cronograma, porque eu também preciso trabalhar, né? Aí depois 1 hora de leitura da Bíblia e do Espírito de Profecia. Depois, no mínimo, mais 3 louvores. Depois eu vou tomar meu café e aí eu vou ver o que eu vou fazer da vida. Vocês acham que eu sou um desocupado? Para colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, o que ele falou? Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar o quê? Fé. O que é fé? Essa pressão que o mundo está exercendo, porque o mundo foi preparado para te tirar da presença de Deus. O mundo foi preparado para te tirar da presença de Deus. Se você escolhe colocar Deus em primeiro lugar, o que está acontecendo? É viver pela fé. Porque cada vez que vocês vão no mercado, o preço está diferente de alguns produtos. O teu salário não está acompanhando os reajustes que estão tendo. E pode ficar pior. Pode ficar pior, irmãos. Sou eu que estou dizendo? Ou é a palavra de Deus? E está sendo gratificante, irmãos, porque a gente começa a ver os resultados na nossa vida.
Um dos meus inimigos maiores a ser vencido é a alimentação. Você vê que eu sou um pouquinho acima do peso, né? Eu falei, Senhor, a principal das batalhas vai começar. Mas eu estou confiando em mim mesmo. Estou confiando naquele que disse que é possível todas as coisas. Hoje eu acordei sem apetite, né? E eu gosto de comer, irmão. Minha família gosta também. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer um jejum, porque eu não estava preparado. E eu falei, não, também não quero fazer um jejum desta forma. Mas eu falei, Senhor, eu vou ficar sem comer. E quando eu chegar em casa que eu for comer, eu não quero comer igual um louco. Eu quero comer o normal. Porque aí eu vou saber que tu estás comigo. Mas se eu chegar em casa e querer repor que eu fiquei sem comer, então eu vou saber que o Senhor não está comigo. E eu estou aqui, estou super bem. Todos nós temos coisas a abandonar. Ficamos um ano trabalhando com o livro Passos para o Reavivamento Pessoal na Igreja de Bento Ribeiro, às quarta-feira. Um ano só falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Um ano. Porque o Espírito Santo é o agente de Deus aqui na Terra. Tudo é por meio dele. Tudo, irmãos. Jesus Cristo está fazendo o que no céu? E o Espírito Santo é o agente aqui na Terra. É Deus conosco. E o Espírito Santo, o que eles fazem, o Espírito Santo? Me diz aí, igreja. Convence do pecado, da justiça e do juízo, mas o quê? Distribui os dons da igreja conforme a sua necessidade. Quem converte? Quem dá poder para libertar? Se nós formos ver quantas coisas é feita por meio do Espírito Santo, então nós temos que saber tudo em relação a ele. É por isso que ele estava sendo tão negligenciado, irmãos. Mas está chegando a hora das coisas acontecerem, e eu nunca vi um reavivamento tão grande quanto eu estou vendo. Eu me batizei por volta do ano de 92. Como pode o Espírito Santo que dá poder à igreja ter sido tão amplamente negligenciado? Nesse livro que nós lemos, sabe o que ele dizia? A igreja aprendeu a trabalhar sem o Espírito Santo. 95% de tudo que nós fazemos aqui é por nossa própria força, e 5% o Espírito Santo. Com a igreja primitiva era o quê? Era ao contrário, tudo era mover do Espírito. Então 95% de tudo que eles faziam era por causa do Espírito Santo, e 5% era... É por isso que a igreja tem um monte de programações, um monte de eventos. Mas cadê os resultados? A igreja de Bento Ribeiro, todos os anos, distribui cerca de 2.000 livros missionários, né? No Dia do Impacto e Esperança. Sabe, eu estou lá, 8 anos que eu estou nessa igreja de Bento Ribeiro. Quando eu me casei, né? Eu vim morar aqui em Bento Ribeiro. Sabe quantas pessoas apareceram lá, fruto desses 2.000 livros distribuídos anualmente? Chuta aí quantas pessoas? 5. Nenhuma. Irmãos, 2.000 livros distribuídos com carimbo atrás da igreja, e eu não vi nenhuma pessoa vir falando que foi por causa daquele livro, da mensagem. Estamos aprendendo a trabalhar pelas nossas próprias forças. É esforço em vão. Nesse livro, Passos para o Reavivamento Pessoal, a gente aprende isso. Só que chegou o momento das coisas acontecerem, Deus está agindo, e Ele está levantando vários movimentos. Momentos a sós com Cristo que eu falei aqui, botar o povo para ter intimidade com Deus. Como pode um pastor com 26 anos de ministério bota ele para orar com Deus como um amigo e ele não sabe o que falar porque não está acostumado. E ele foi aprendendo, e hoje ele está sendo uma bênção. Foi transferido para um distrito complicado, distrito de Belfort Roxo, violento, né? Acho que é mais violento do que aqui. Uma igreja que o ano passado não havia batizado ninguém. Com a chegada dele, eu estava vendo no ID, batizou 6 pessoas.
Deus ele só vai agir na vida das pessoas que estão se colocando o quê? À disposição dele, estão tendo uma comunhão íntima com ele. É a forma dele trabalhar. Sabe por que senão, irmãos, olha só, se a gente está com a nossa vida errada, como Deus ele vai poder utilizar a gente? A gente vê um monte de pessoas erradas querendo trabalhar na casa do Senhor, elas estão atrapalhando a obra de Deus de avançar. Jovens fazendo um monte de coisas erradas, até mesmo em fornicação, e mesmo assim não querem deixar os seus cargos. Líderes da igreja, irmão, fazendo um monte de coisa. Um primeiro diácono lá, eu fui conversar com ele, eu falei, olha só, você não vai mais retirar a oferta da igreja, enquanto você não acertar a sua vida pessoal. E ele ficou chateado comigo. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele tinha um gato do ar-condicionado, só do ar-condicionado. E eu lá no maior calor e via o ar-condicionado ligado direto. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Quando eu vi a conta dele, 30 e poucos reais, eu falei, pô, irmão, tem alguma coisa errada. Como é que você quer ainda? Ficou chateado, irmãos, quando eu falei isso para ele. Como pode, irmãos? Uma coisa dessa e a pessoa... O que a gente aprendeu estando aqui na igreja? Como pode estar em pecado se querer fazer as coisas de Deus? O que aconteceu com o povo de Israel? É por isso que a igreja está estagnada. É por isso que a igreja não está crescendo como deveria. Porque nós devemos ser luz e não trevas. Pedindo a ele para que eu fosse mentir lá. Falar que ele ganhou um auxílio do governo. Eu falei, irmãos, eu vou lá só para falar a verdade. E aí eu fico da minha casa ouvindo o tempo todo ele falar, o rei vem vindo, o rei vem vindo. Está vindo realmente 2 reis, irmãos. Mas qual deles será o seu? Porque antes da vinda de Jesus Cristo está vindo o anticristo. Um irá pisar aqui nessa terra. E o outro ficará nas nuvens dos céus. Qual dos 2 reis vocês estão esperando? O que está sobre as nuvens. Amém. Então o nosso proceder ele deve ser como? Desse jeito. Irmãos, nós podemos até esconder as coisas dos homens, mas de Deus nós escondemos. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as obras, até aquelas que estejam escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Eclesiastes 12, versículo de 13 a 14. Tem um mundo de gente querendo entrar para ocupar esses bancos. E sabe por quê que eles ainda não entraram? A culpa é de quem? Não estamos preparados. Eu fiquei sabendo agora de manhã que a minha mãe me contou uma notícia que eu fiquei muito triste. Uma pessoa que estava querendo ali frequentar a igreja, mas tipo assim, está com a vida meio errada. Aí 2 irmãs foram questionar elas, tipo assim, apontar o dedo. Eu falei, Senhor, como pode ser isso? Aqui é um hospital. Aqui é um hospital. Aqui estão pessoas que querem ser curadas. Se aqui tivessem sãos, para quê? Jesus Cristo ia falar que ele veio para os que estão doentes, não para os que são sãos. Se a pessoa está retornando, abrace-a. Fala que você está ali pronto para apoiar, pronto para fazer o que tiver ao seu alcance. Irmão, são tantas coisas que nós temos que aprender. Mas sabe qual o problema que está faltando hoje? Aprendemos a trabalhar sem o Espírito Santo de Deus. Alguém aqui sabe o que está escrito em Romanos 8,14? Não, esse não, é outro texto. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai conduzir a nossa vida. Quantos aqui acreditam que Deus fala ainda hoje com as pessoas? Amém. O Espírito de profecia, olha só, irmãos, amém. O Espírito de profecia, ele diz algo assim, ó. O Espírito Santo nos últimos dias vai dizer quando vender e por quanto vender as propriedades para que alguns vão para o campo. Se o Espírito Santo vai dizer a minha propriedade vale o mesmo do irmão, vale o mesmo da minha irmã, vale o mesmo de vocês, não.
Moramos em lugares diferentes, casas diferentes, então cada uma vale o quê? Valores diferentes. Então não é uma coisa que vai falar para mim que vai servir para todos vocês. É sinal que o Espírito Santo vai falar com cada um de forma o quê? Individual. Isso é sinal de que a pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma irmã chegou lá e falou, poxa, o pastor me ligou e sentiu a necessidade que eu orasse pela vida dele. Eu falei, irmãos, louvado seja o nome de Deus. O Espírito Santo guiou o pastor Edson para orar por uma irmã de um outro distrito. Aí eu falei, irmão, tem coisas, ela é uma médica, né? Eu falei, irmã, tem livramentos que a gente vê, tem livramentos que a gente não vê. Se o Espírito Santo influenciou o seu coração para que ele orasse pela senhora, é algum livramento que estava, né? Que Deus queria o quê? Te ajudar, mas precisava de quê? Orações intercessoras. Lembra do conflito jurídico que eu falei para você? Nós temos que dar permissão a Deus. Então, se Deus quer abençoar o meu irmão ou a minha irmã, precisa das suas orações. Precisa, irmãos. Então, eu vejo vários movimentos sendo levantados para botar o povo de Deus para ter comunhão com Ele. Sala 57. Esse livro, Passos para o Arrependimento Pessoal. Quando acabamos esse livro, irmãos, começamos a estudar esse livro aqui, ó. Não sei quantos já leram. Reavivamento verdadeiro. Sabe o que a profetisa do Senhor diz em relação a esse livro? A maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja é o quê? Um reavivamento verdadeiro. Estamos trabalhando com este livro. Só o capítulo 1, ele gastou 6 quarta-feiras. Sabe por quê, irmãos? A gente está querendo mastigar. Sabe uma comida saborosa que você fica ali saboreando o máximo? Poderia assim, né? Cada capítulo um culto. Mas quanta coisa iríamos perder? Foi assim que nós ficamos um ano estudando o livro Passos para o Arrependimento Pessoal. Como é que é o nome? Passos para o Arrependimento Pessoal. Esse daqui é arrependimento verdadeiro. Todos eles têm PDF, né? Irmãos, que livro maravilhoso. Esse fogo aqui significa o quê? Irmãos, tudo leva para um só caminho. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, sabe o que ele falou? Ele já queria que esse fogo estivesse aceso. Está em Lucas isso. Porque ele sabia, quando a sua igreja fosse revestida de poder, o que iria acontecer? Pedro era uma pessoa cheia de si, mas quando ele se esvaziou, ele passou na porta de um templo e tinha um coxo lá, e o coxo lhe pediu esmola, e ele respondeu: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda-te. É sinal de que Pedro havia esvaziado do seu eu. Senhor, até para a morte eu vou contigo. É sinal que ele havia se esvaziado do seu eu, da sua arrogância. E aí Cristo pode entrar e fazer morada e fazer as maravilhas por intermédio dele. Um sermão, quantas mil pessoas entregaram a vida a Jesus? O primeiro sermão, quase 3.000. O segundo, quase 5.000 pessoas. Então eu pergunto para vocês, Deus ele precisa de uma igreja inteira? Ou só de um aqui? Ele ama a todos, ele quer salvar a todos. Mas eu pergunto, quantos estão dispostos a pagar o preço? Quantos estão dispostos a pagar o preço? Sabe o que eu estou aprendendo, irmão? Da base de muita chicotada? Poxa, lá na igreja, sempre ativo, fazendo, trabalhando, isso, aquilo, outro, esforço em vão. Esforço em vão, irmão. Sabe o que Deus quer de você? Consagração.
santificação. Aí você vai ser um instrumento poderoso. Sabe por quê? Os discípulos passaram a noite inteira fazendo o quê? Pescando, e as redes estavam vindo o quê? Vazias. Mas quando eles ouviram a voz de Deus, o que Deus falou para ele? Vai lá e joga a rede, porque agora a rede vai vir cheia, pelo olhar da fé. Porque você está indo aonde Deus manda, você não está procurando a esmo, distribuindo livros para todo mundo. Você está indo aonde as pessoas certas, porque Deus está o quê? Guiando o seu povo, aqueles que querem pagar o preço. Irmãos, Daniel e seus amigos, José, Davi, pessoas que ofereceram a Deus o melhor da sua vida, que é a sua mocidade, foram honrados. Os seus nomes estão escritos aqui para a eternidade. Os seus nomes estão escritos aqui. Uma oração que eu fazia há muito tempo a Deus: Senhor, eu quero fazer diferença na minha geração. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser um que vai ser útil na sua obra. E Deus às vezes parava assim para falar comigo, né? Eu quero realmente. Esse é o meu sonho que eu tenho para você. Mas, meu filho, você não está aprendendo nada. O que eu quero de você é o quê? Santificação e consagração. Aí sim, você não precisa ter estudo. Deus, ele te capacita, ele faz o que ele tiver que fazer. Sabe quem Deus usou para trazer os momentos a sós para a igreja? Uma pessoa que nem adventista era. Durante 28 anos ele tinha esse costume. Os momentos a sós com Cristo têm 3 pilares. O primeiro é a oração. O segundo é a palavra de Deus. E o terceiro é testemunhar. Porque se você se prepara para a obra principal, que é o quê? Lá fora. Ganhar almas, que é a obra mais importante. Ganhar almas para o reino de Deus. É para isso. Aí bota lá 3 minutos, 3 vezes por dia. Você orar sem pedir e sem agradecer. Você faz isso só para você ir treinando. Irmãos, olha só. Nós achamos que nós estamos bem porque somos adventistas do 7º dia. Achamos ou não achamos? Um pastor que trabalhava comigo na obra do metrô. Sabe quanto tempo ele falou que ficava de oração com Deus? Eu acho que eu já falei aqui para vocês. De 4 a 6 horas de oração, irmãos. É um fanático? Ou será que a conversa estava tão prazerosa que ia se estendendo, e eu acreditava nele? Irmãos, eu ainda via o brilho especial que tinha no seu semblante. Eu via isso. E no final dessas orações, ele contando que a esposa dele trouxe uma pessoa enferma para ele orar. E quando ele orou, mesmo não sendo adventista, você acha que aconteceu o quê? O que o Espírito de Profecia diz? Que a maior parte do povo de Deus está onde? Aqui dentro ou lá fora? Somos só 22 milhões, irmãos. Ou mais, ou menos. Aí se você racha esse número pela metade, porque Jesus Cristo falou que a metade não querem se entregar como deveriam se entregar, 10 milhões de pessoas num mundo de 7 milhões e pouco de habitantes. Seria muita pretensão nossa achar que... É ou não é, irmãos? 10, 11 milhões comparado a quase 8 bilhões de pessoas. Então eu creio que Deus ouviu a oração dele e ouviu a cura ali. Mas nos momentos a sós, numa das madrugadas que eu estava buscando, um irmão Sérgio, sabe o que ele falou? Que chegava facilmente não, 4 horas de oração com Deus. Eu falei, ô Senhor, isso está acontecendo também no teu meio. Por causa de quê? Treinamento. Você treina até aquilo ali se tornar um hábito. No início eu não falei que era difícil para mim? Irmãos, eu olhava lá, quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Quanto tempo falta? E hoje em dia, quando tocou hoje, eu falei, Senhor, já acabou? Ainda falta eu interceder ainda pela igreja, porque primeiro eu converso com Deus de tudo que aconteceu com a minha vida. Quando você se dispõe a fazer o que Deus pede, é um turbilhão. Eu trabalhando com o carro, meu carro está parado, irmãos. Há 2 semanas.
Só gastando dinheiro. Troca aqui, troca ali, faz isso, faz aquilo, outro. E eu preocupado com os compromissos. Quando você se dispõe a fazer a Deus, as coisas começam a acontecer. O que a palavra de Deus diz? Todos os que querem viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Está falando alguns ou está falando todos? Se a tua vida está muito tranquila ainda, é sinal de que você não está incomodando o reino das trevas. Sou eu, irmãos, o que eu estou falando aqui, se eu estiver falando por mim mesmo, vocês não precisam dar crédito. Mas se estiver aqui relatado no livro sagrado, que é a palavra de Deus, tem que dar crédito ou não tem? Eu estou vendo a fúria do inimigo se levantando. Estou vendo, irmãos. Eu falo, opa, sinal que estamos no caminho certo. Para você ver, esse irmão, que ele estava pregando em quarta-feira, o primeiro ancião da igreja de Marechal Hermes, toda quarta, eu vou na casa dele, pego ele, levo ele para a igreja, ele participa dos 30 minutos de oração, depois é um sermão, e aí depois, quando acaba o sermão, eu levo alguns irmãos para casa, levo ele na casa dele e volto para a minha casa já beirando quase 10 horas da noite. Quando terminou esse livro, passo para o revezamento pessoal, ele foi trazer um texto que eu falei aqui para vocês, ele foi pregar as estratégias do inimigo. E o inimigo se manifestou lá. Uma irmã, no final do culto, sabe o que ela falou? Que aquilo ali não estava edificando em nada a vida dela. Que aquilo ali estava sendo em vão. Como pode, irmãos? Uma pessoa que estava se disponibilizando a repartir a palavra de Deus, ouvir de uma irmã da igreja falar uma coisa dessa, uma coisa demoníaca. Foi ou não foi como a esposa de Jó, usada pelo inimigo para falar aquelas palavras, para desanimá-la? Mas quando a nossa fé está alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, o que acontece? Ele ficou alegre, feliz. Porque ele viu o que estava acontecendo ali nos seus olhos. A nossa guerra é contra pessoas? Contra quem a palavra de Deus diz? Principados e potestades espirituais. É forte, irmãos, é profundo. Hoje é o dia de nós consagrarmos a nossa vida a Deus, porque o futuro amanhã pertence a Deus. Se Deus, quando Ele voltar e a gente não sabe que horas será, que a gente não sabe o que vai acontecer, se Ele chegar e a gente estiver crescendo espiritualmente, Ele vai dar continuidade disso aonde? Na eternidade. Agora, se você estiver estagnado, se você retrocedeu, dificilmente Ele poderá fazer alguma coisa por você. Hoje é o dia de colocarmos a nossa vida em ordem. E preste muita atenção no que eu falei. Primeiro é por esforço. Por que esforço? Se tem o exemplo aqui do amigo, né? Quando você conversa com um amigo, a conversa não é prazerosa? Se a conversa com Deus, se a Bíblia ainda não está sendo prazerosa, se a oração ainda não está sendo prazerosa, se os louvores ainda não estão sendo prazerosos, o que está acontecendo? É sinal de que qual natureza está mais forte? A carne. Preste muita atenção no que eu estou falando, irmãos. Isso é muito sério. Se vocês ficam com pressa na hora que você vai abrir o coração a Deus, o nosso Deus, Ele para tudo o que Ele está fazendo para te ouvir. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele para tudo para te ouvir. E você vai lá, apressadamente, fala aquilo ali como se fosse por obrigação, tem que fazer isso, então vai lá e, opa, já estou indo. É sinal de que não está sendo algo prazeroso ainda. Porque se for prazeroso como um amigo, eu tenho alguns amigos que quando eu paro lá com ele para conversar, vai. Os namorados aqui, os noivos, né? Imagine quando eles estão conversando, a hora passa que a pessoa nem sente. Então é sinal de que está faltando o quê? A natureza espiritual crescer para que a carne aconteça o quê? Só que até, irmãos, a natureza espiritual começar a sobressair,
A tua carne vai gritar, porque ela grita e ela é mais forte. Porque o pior inimigo a ser vencido primeiro é quem? O eu. O nosso eu tem que morrer. E o nosso eu, ele conspira contra nós, irmãos. Comer, como é bom, como é gostoso. Mas eu estou honrando e glorificando a Deus. O braço da mensagem do terceiro anjo é o quê? A mensagem de saúde. Como pode a gente dar algo para o mundo que a gente não tem? É forte, irmãos. Eu tinha tanta coisa especial para trazer para vocês, baseado no sermão que eu ia pregar aqui. Eu queria falar sobre a tríplice mensagem angélica, porque é a nossa missão como povo. E Deus, ele fala uma coisa muito importante. Nada deveria tirar a nossa atenção quanto à nossa missão. Nós estamos em guerra, sim ou não? A nossa missão é fazer um determinado assunto. A gente pode estar desfocado aqui. Olha que coisa bonitinha, né? Poxa, lindo, eu gostei. Não sei nem para que serve, né? Missão da mulher. A gente pode estar desfocado, estou dando aqui uma ilustração. Pode estar desfocado da guerra, da missão que o Senhor nos confiou, para outras coisas que não são tão importantes. Não estou falando do Ministério da Mulher, não, que é uma das colunas dessa igreja. Vocês estão entendendo? Nós não temos que estar focados no que Deus disse. E o que Deus disse é o quê? Que nós temos que ser o quê? O Noé dos nossos dias. O que é o Noé dos nossos dias? Tem a verdade presente. Qual é a verdade presente para os nossos dias? A mesma missão de Noé, durante 120 anos fazendo o quê? Pregando. E o povo estava dando ouvido, né? Estava enchendo lá, né? Muita gente lá dando martelada na arca, fazendo a missão. Poucos? Maluco, né? Zombavam, né? Nunca caiu água sobre a face da terra. Qual é a verdade presente para Adão e Eva, irmãos? Hein? Qual é a verdade presente para Adão e Eva? Não, essa foi após a queda. Mas antes. Oi? Obediência. Se comer, se não comer. Essa não era a verdade presente para eles? Sim ou não? Sim. Qual é a verdade presente? Quando o povo estava esperando o Messias, havia uma promessa de que o Messias viria, Jesus Cristo, porque ele representaria o quê? A salvação. Não era a verdade presente? Toda a igreja não deveria estar atenta aos sinais da vinda do Messias? Irmãos, prestem atenção, por favor. Como pode magos, reis vindo de uma terra longínqua, estarem atentos ao nascimento do Messias e o povo de Deus, o povo de Israel, estava o quê? A verdade presente para eles é o retorno de Jesus Cristo? Sim ou não? Não! A verdade para o povo de Israel antes de Jesus Cristo era o quê? Era o nascimento do Messias, para que a profecia se cumprisse. É ou não é? A verdade presente para nós hoje, a volta de Jesus Cristo, mas para que Jesus volte, nós temos que ser ou não é, e dar a última advertência a este mundo. Sim ou não? Pregar as 3 mensagens angélicas. Temer a Deus e dar-lhe glória. Temer, irmãos, o que significa temer? Ter respeito. Ter medo? Não. Ter respeito, ter reverência. Estamos aprendendo a ter reverência aqui na casa do Senhor? Diante da presença de Deus, o que a palavra de Deus diz para nós? Todo mundo tem que fazer o quê? Na Igreja Católica, irmãos, às vezes tem mais reverência nos cultos do que muitas vezes dentro das nossas igrejas. Eu queria ser colorinha, irmão. E eu ouvi isso em outro sermão, de um outro irmão. E olha que eles não conhecem o que nós conhecemos. É muito profundo, muito forte. A nossa verdade presente é pregar as 3 mensagens do Evangelho. Temer a Deus, ter respeito e reverência. A gente vai aprender a ter respeito e reverência onde? Aqui dentro.
Deus, ele é amor, mas ele também é o quê? E fogo consumidor. Ele ama a todos e enviou o seu Filho, mas ele também vai julgar, porque ele tem que colocar no ponto final o pecado e as suas consequências, sim ou não? Eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu fiquei muito triste. Eu vi um cachorro cheio de sarna, mas tomado de sarna, irmão. O bichinho querendo beber água suja de um balde, água podre. Esse mundo de pecado ele tem que terminar, irmãos. O que adianta a gente viver uma vida aqui sem ter problemas financeiros, sem ter problemas de saúde, mas quando morrer acabou? Morre sem esperança. Nós temos uma bendita esperança. Nós temos uma mensagem a dar a esse mundo. Eu gosto muito de trabalhar com PowerPoint, mas eu falei lá, hoje eu vou trabalhar sem PowerPoint. Eu queria ver se estava tudo aqui na ponta da língua, os textos e tudo que eu havia falado. Mas eu me preparei, não para hoje aqui, eu estou me preparando para você ver. Eu fiz um congresso na igreja de Madureira, 3 dias falando, um dia sobre a primeira mensagem, outro dia sobre a segunda mensagem, outro dia sobre a terceira mensagem. No sábado, a minha pregação foi quase 1h30 lá, irmãos. Eu tinha que falar tudo, a igreja estava tudo ali, e eu comecei a falar da guerra que estava acontecendo por causa daquilo ali, e as coisas foram indo, tinha um almoço na igreja, então não tinha desculpa para ir embora para casa correndo, e foi uma bênção para a honra e para a glória de Deus. Através daquilo ali, o que eu decidi fazer? Uma semana de oração inteira na igreja de Bento Ribeiro, 8 dias só falando da nossa missão. E eu separei que cada irmão iria pregar, cada tópico da primeira mensagem, cada tópico da segunda, cada tópico da terceira. Porque diz, eu queria até ler esse texto, mas por causa do tempo eu não vou poder. Nada deveria tirar a nossa atenção, porque essa é a nossa missão. Vocês imaginem, né? Noé, sabendo que Deus ia destruir o mundo com o dilúvio. Imagine se ele ficasse falando, sabe quanto foi o jogo do Flamengo? Poxa, o Flamengo está na Libertadores, o Flamengo vai isso. Tem pessoas que estão com mais nome na boca do Flamengo do que Deus na boca. Eu estou mentindo, irmãos. E não pessoas lá de fora, não, pessoas aqui de dentro mesmo. Também que eu sou Vasco. Bota aí o Vasco. Vou citar um exemplo. Vocês estão entendendo o que eu estou te dizendo? Imagine, o que eu quero dizer com esse exemplo bobo? Estamos perdendo o foco. Irmãos, cada pessoa que morre está perdida eternamente. Vocês têm noção do que é isso? O destino dele está selado. E você poderia fazer a diferença. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se você estiver consagrado, Deus vai te usar. Por que eu falo? Eu não estou convencendo a minha filha. Porque eu não estou cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu tiver, irmãos, a palavra vai penetrar no coração. Eu não posso ver o fruto aí naquele momento, mas Deus ele começa a incomodar. Deus ele começa a agir. É ou não é? Não é da forma como a gente acha, é da forma como Deus deseja. Então se coloque na posição e Deus fará a sua obra. E eu louvo o nome do Senhor por isso. Porque eu estou vendo, irmãos, olha, um exemplo do irmão que pregou no sábado passado lá, o irmão Jorge Pinheiro. Todos os dias ele manda para mim o convite da sala 57. E sabe o que você vê, o crescimento espiritual do irmão? Aí eu cheguei e falei, irmão, vou pregar aqui na igreja. Marcelo, eu só tenho data, tipo assim, no início do ano. Marcelo, eu só tenho data, sábado passado foi quando? 13? 12? Foi 13, hoje é 20. Foi 13, né? Marcelo, eu só tenho data para o dia 13 de agosto. Eu falei, o quê, irmãos? Minha agenda está toda preenchida. Irmão, Deus começa a usar. Quer ser usado por Deus? Se coloque na posição. E quando ele veio, eu convidei ele para a Semana do Calvário, irmão, quando ele começou a falar, o seu coração estava cheio de Cristo. Eu falei, Senhor, está explicado. Quando ele pregou, sábado passado, uma mensagem simples. Aí você fica vendo que as palavras têm poder. Irmãos, tem um irmão que eu gosto muito de assistir as pregações dele. Eu aconselho, Michelson Borges.
Ele está até pregando sobre as 3 mensagens. Olha só, irmão, um espírito fala a outro. Não existe coincidências no mundo espiritual. Assistam. Vai ter a mensagem de hoje que eu não preguei nada do que eu queria falar. Primeira, segunda e terceira mensagem está lá no canal dele. Vocês vão saber de tudo que eu deveria falar sobre o assunto e não falei. Porque se Deus achou que eu deveria falar essas coisas, porque a igreja está precisando ouvir isso. Entendam isso, por favor. Assistam lá. As 3 primeiras. Primeira, segunda, terceira. Primeira com o Michel Borges, depois é com outro pastor e um outro pastor. Para você ver, ó, Deus está trabalhando tanto que ele falou nesse culto da segunda mensagem, né? Ele ficou 15 programas do nova temporada do Bíblia Fácil só para falar das 3 mensagens angélicas. 15 programas para falar de 3 mensagens. E vai ser inaugurado, se eu não me engano, em fevereiro. Porque essa é a nossa missão que Deus nos confiou. Então nós temos que estar com isso tudo aonde? Na ponta da língua. Eu queria estar falando tudo aqui, tipo assim, do que tem na minha cabeça. Mas tem na minha Bíblia, né? Botei aqui, ó, falando de Apocalipse 14. O que eu fiz? A minha Bíblia é toda marcada, irmãos. Eu gosto de marcar tudo. No livro do Apocalipse, então, se vocês verem, ó, aqui, ó, a parte que fala das 3 mensagens angélicas. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz um monte de listinha. Aqui eu tenho que parar e falar sobre esse tópico. Aqui eu tenho que parar e falar até aqui. Aqui eu tenho que falar. Porque cada coisinha dessa tem que ser esmiuçada, vocês têm que saber. Você tem que saber. Temer a Deus. Pô, Deus quer que você tenha medo? Não. Quer que você tenha temor e reverência. Por quê? Porque ele diz que ele vai julgar. Então, quando vocês começam realmente a ter prazer em estudar a palavra de Deus, então, peraí, aonde que eu li temer a Deus e dar-lhe glória? É chegar na hora que seja, opa, eu li Eclesiastes, algo que falava isso. De tudo que se tem ouvido, fui eu que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ué, mas será que esse texto realmente tem a ver com a tríplice mensagem angélica? Aí você começa a conjecturar, você começa a ter prazer. Aí você fala assim, poxa, peraí, não é que tem tudo a ver? Se o grande conflito é pela adoração, a quem eu vou adorar? A Deus ou Satanás? O que a lei de Deus diz no segundo mandamento? Não farás para ti o quê? Imagem de escultura. O primeiro diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, opa, peraí, a primeira mensagem angélica tem a ver com a lei de Deus. É por isso que começa a temer a Deus e dar-lhe glória. E a segunda? Peraí, adorar é aquele que fez. Pô, peraí. Olha só, o adorar também tem a ver com o quê? Com a lei de Deus, o 4º mandamento. Não é lá que diz, lembra-te do dia de sábado para você santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o quê? É o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra de tu, nem teu filho, nem tua filha, Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o quê? O céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Olha, o 4º mandamento está apontando para a lei de Deus. Então, a primeira mensagem angélica é o quê? Aí a gente vai para o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia confirma isso? Sim, Satanás, ele guerreou contra quem? Contra a lei de Deus no céu. Eu tenho todos esses textos, não aqui nesse sermão, eu tenho nos slides. Sabe quantos slides eu tenho? Só sobre as triplas mensagens angélicas? Eu estava vendo no meu computador lá, irmão, acho que tem mais de 10 slides. Cada hora eu botei uma inspiração diferente. Aí o que eu decidi fazer? Peguei esses 3 mensagens, né, que o pastor pregou lá, no programa do Michel Borges, está no canal dele, eu aconselho vocês a assistirem. E aí ele começou a trazer um monte de coisa que eu nem havia. Eu falei, caraca, olha quanta coisa boa, estou aprendendo aqui. Sabe por quê, irmãos? Olha só. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo ele te influencia num determinado assunto. Você que está lendo, ele já te faz você olhar para um outro assunto. E assim vai. Então, cada um assimila um ponto diferente, porque o Espírito Santo trabalha, porque somos pessoas diferentes. O que fala para o irmão é uma coisa, o que fala para você é outra, e assim vai. Essa é a multiforme de Deus, a forma como ele trabalha. É por isso que a gente, olha só, quem está aqui há muito tempo na igreja, quantos sermões você já ouviu sobre um determinado assunto? E quando vem outro irmão falar do mesmo assunto, poxa, eu já ouvi aquilo ali. Mas o outro irmão que vai pregar, ele prega igual aquele outro que pregou? Ele traz ou não traz coisas muito diferentes? Você aprende ou não? É a palavra de Deus. Irmãos, para resumir esse sermão de hoje,
o tempo está próximo. Michelson Borges, no seu canal, fala de como o Papa está trabalhando. Para você ver, eu gosto muito do Michelson Borges, que ele fala algumas coisas muito interessantes. Quando ele entrou, ele não sabia, senhor, isso aqui está parecendo até uma obra de ficção científica. Como pode acontecer essas coisas que estão ditas aqui? Hoje em dia nós temos uma noção. Sabe por quê, irmãos? Olha só. O que fará com que o mundo abrace essa ideia de tornar o domingo um dia santo? Um dia separado? O que vai unir todo mundo sob uma mesma bandeira? Aquecimento? Porque é uma coisa que está mexendo com a vida de todo mundo. Tanto aqui no Brasil, quanto quem está na América, quanto quem está em qualquer lugar. A gente não está vendo os efeitos? Na Europa, irmãos, falar aí que chegou a 48 graus, se eu não me engano. Incêndios, queimados, derretimento de geleira, aqui as inundações, cada época, cada ano é num local diferente. Se eu for trazer tudo o que está acontecendo aqui no mundo, em vários lugares está acontecendo um monte de coisa. Então é algo que está mexendo com a vida de todo mundo. Então é uma bandeira que vai, agora nós sabemos claramente o que vai abraçar todo mundo numa mesma bandeira. Um dia o mundo tem que parar. Nós tivemos um ensaio. E esse ensaio foi para que a igreja despertasse, porque algo estava acontecendo. E foi também para mostrar para o mundo. Olha só, aconteceu na pandemia, quando o mundo parou. O que aconteceu com os canais de Veneza? As águas, que eram turbas, ficaram claras e limpas. A poluição do ar ficou em níveis aceitáveis em cidades poluídas como São Paulo. Uma série de coisas aconteceu dizendo que o mundo se recupera. Tivemos o exemplo. Só que qual o dia que Deus disse que tem que parar a humanidade? É o primeiro dia da semana? Ou é o 7º dia? Hoje nós sabemos, irmãos, qual é a bandeira. Então, para o povo de Deus que vê o Papa fazendo uma série de reuniões, como a COP26, eu fiz uma pregação sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? O que o Papa ele tem que lidar? Se ele é um líder religioso, ele tem que agir como líder religioso, cuidar da parte espiritual. Quem tem que cuidar do mundo? Não são os políticos? Sim ou não? Mas você vê ele engajado nessa bandeira. Uma coisa que eu entendi, irmãos, olha só, como todas as religiões do mundo vão se unir em prol de um decreto dominical. Sabe o que vai ser? Ele não precisa que você deixe de acreditar nos seus dogmas. Se você é budista, continue sendo budista. Se você é muçulmano, continue com os seus princípios. Se você é de qualquer outra, continue. Eu só quero que vocês me sejam fiel num único ponto. Que vocês parem de trabalhar nesse dia. E aí o mundo vai ser dele. Não precisa deixar de acreditar nas suas crenças. Vocês entendem como é muito sutil, como as coisas irão acontecer? Aí eu falo, irmão, se a gente está vendo tudo isso acontecer, o Michelson Borges até colocou no seu canal alguma coisa falando também das coisas que estão acontecendo. Aí eu lembro os filhos de profecia dizendo que o inimigo trabalha as surdinas. Quando acontecer, vai pegar muitos de surpresa. Aí eu falo para aqueles que não estão se preparados. Qual a diferença das prudentes para as nécias? O óleo. A preparação, o azeite, o óleo. Aí, para finalizar a mensagem, irmãos, olha só. O que fez a diferença na vida das prudentes e das nécias? O óleo, o que eu falei. O azeite representa o quê? Duas coisas que o livro de profecia diz. A primeira, todo mundo sabe. A segunda, eu quero ver quem me responde. É a luz que é a palavra. Não, a luz é a lâmpada, né, acesa. Mas o azeite, nós estudamos isso na escola sabatina. O Espírito Santo, a escola sabatina falou isso recentemente. Então a gente devia estar com isso na ponta da língua. E o segundo é o caráter. Nós estudamos isso, deve ter uns 2 sábados ou 3, né? O nosso caráter. Porque o nosso caráter tem que ser transformado. Porque a única coisa que nós levaremos daqui será o que? O nosso caráter. Então, se o meu caráter está egoísta, eu tenho que ir a Deus, para que eu aprenda a ter um coração liberal. Caráter.
e o Espírito Santo. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Para vocês terem o Espírito Santo numa porção redobrada, porque o Espírito Santo, acho que eu preguei aqui para vocês, eles têm dois propósitos. Qual é o primeiro? Oi? Não, eu estou dizendo, o Espírito Santo ele vai ser derramado sobre o povo de Deus, tem dois propósitos principais. Quais são? Esse não é o primeiro, mas é o segundo. Sabe qual é o primeiro? Fazer você ficar de pé. Está escrito. Estou falando por mim, não. Está escrito. Você ficar de pé. Por que você tem que ficar de pé? O que adianta eu pregar se eu não estiver em condições? Então o Espírito Santo ele vai te habilitar a estar de pé naquele grandioso dia. Por que você precisa estar de pé? Jesus, em o livro de Daniel, diz: haverá uma aflição qual nunca houve. Qual nunca houve. Se nós vemos o que a Inquisição fez no passado, se nós vemos o que o homem é capaz de fazer quando ele está dominado por Satanás, nós temos ou não temos que estar cheio do Espírito Santo? Usando o exemplo da guerra, da Rússia com a Ucrânia, vamos nos preparar quando as coisas estiverem acontecendo? Vai dar tempo? O noivo vem vindo. Eu acredito, com base nos meus estudos, que esse grito do noivo é o decreto dominical. Eu acredito, com base nos meus estudos e no que eu li. Por quê? O que o povo de Deus vai ter certeza que Jesus está vindo? Mais guerra, mais fome, mais epidemias, mais tudo que está acontecendo? Já tudo acontece. O que o povo de Deus vai ter certeza que a hora praticamente chegou? É o quê? O decreto dominical. Eu creio que esse é o grito do noivo. Quando sair o decreto dominical, e agora, Senhor, o que eu faço? Eu estou perdido. Eu tenho que largar tudo, mas eu não tenho força, eu não tenho fé para ir para o campo. Ai, peraí, agora eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso. Vai ter esse tempo? Quando começou os bombardeios lá, o que a Ucrânia tinha que fazer quando? Antes de começarem as bombas caírem. Deixou tudo, né? Documento, tudo, bomba, tudo. Mas quando os mísseis começaram a cair, irmãos, aí é difícil. Então, hoje é o dia de se preparar. Hoje é o dia de se consagrar. Deus ele está contando com cada um de vocês. Essa é uma obra tão grandiosa de buscar salvar aquele que havia se perdido. E Deus ele deseja usar cada um aqui como instrumento de seus para pregar esse amor ao mundo. Só que não podemos ser hipócritas. Nós temos que pregar aquilo que nós estivermos fazendo o quê? Vivendo. Lembra desse exemplo do irmão? De um jovem lá, irmãos, líder do Ministério Jovem, em comunicação com uma jovem. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Por que eu não fiquei sabendo disso antes? Imagina você ficar sabendo quase 5 anos depois. Aí eu vou te citar um exemplo. Hoje, ele anunciou que ele está namorando uma pessoa. É da igreja? Sim ou não? Não. Não. Julgo desigual. O pastor vai conversar com ele. Se com uma pessoa que era da igreja já houve comunicação, você imagina com uma pessoa que é do mundo. Ele posta nas redes sociais, a menina com cada barbola, com cada coisa lá que... Você acha que vai acontecer o quê? Mas quando o pastor for conversar com ele, que ele vai ter que deixar o cargo, de repente ele vai falar assim, não tem nada a ver com o que estão fazendo comigo. Olha o estado que nós estamos, irmãos. Mesmo fazendo as coisas erradas, querem estar à frente das obras de Deus. É por isso que a gente vê a igreja crescendo tão pouco. Devemos tomar uma atitude, uma postura nesse mundo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, quando ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas agora que ele se foi, ele diz que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo do alqueire.
mas colocar onde ela, no velador, onde ela ilumina. Esse mundo está em trevas, e precisa de quem? De pessoas que deem um exemplo para este mundo. Nós somos o sal da terra. O sol tem que dar o quê? Sabor. O sol não tem que ser insípido. Ele tem que dar sabor. Nós temos que dar sabor a esse mundo. O mundo espera algumas coisas de nós, irmãos. Eu fui levar meu carro lá para consertar, estava escutando lá a conversa lá, e aí o inimigo toma certas pessoas e começa a fazer uma série de acusações das quais ele é quem? O expert. E aí o rapaz começou a falar um monte de coisa dos cristãos. A minha língua coçando para falar alguma coisa, mas eu falei o quê? Vou ficar? Aí eu fiquei raciocinando, depois eu falei, Senhor, não é que muitas das coisas que ele estava falando era verdade? Aí você vai falar o quê? O mundo espera de nós o exemplo. Não somos perfeitos e nem seremos. Só quando essa natureza for retirada de nós, mediante o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou eu que estou falando? Então, irmãos, nós temos que fazer o nosso diferencial. Se nós estivermos unidos com Deus, unidos com Ele, será possível. Será possível. Porque Ele é a nossa força. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para encerrar, irmãos, devemos entregar nossa vida a Deus. Eu gosto muito de ver as galáxias dos universos, né? E eu falo assim, Senhor, para que um universo tão gigantesco? Olha só na nossa galáxia, existem bilhões de estrelas como o nosso Sol. Só uma. Se cada estrela como o nosso Sol tiver, quantos planetas que tem aqui? 8, 10 planetas? Tem planetas que foram rebaixados agora, né? Não é mais planetas anão, né? Se cada estrela dessa tiver a quantidade de planetas ao seu redor, e só um planeta habitável, como aqui no nosso sistema solar, você imagine, para povoar isso tudo, quanto tempo demoraria? Só que quando nós olhamos para o universo, né, agora no telescópio aí, James Webb, né? Antes era o Hubble, né? O Hubble está ultrapassado, né? E agora o James Webb. O James Webb vai lá e mostra, né, imagens nítidas das galáxias que estão longínquas e distantes uma da outra. Fala assim, Senhor, imagina que o Senhor povoar isso tudo, né? Mas aí eu fico pensando, Deus ele quis mostrar uma coisa, irmãos. O quanto Ele é poderoso. Eu não tenho outra explicação para dizer isso. O quanto Ele é poderoso. Ele quis demonstrar para a sua criação que Ele pode todas as coisas. Nada é impossível àquele que crê, se for para a honra e para a glória de Deus. Se nós temos coisas que precisam ser vencidas, a oração é o caminho. A oração é a porta. Estamos conseguindo muitos feitos por causa dessas atitudes. Eu louvo o nome do Senhor para que isso também aconteça aqui. Porque quando eu venho aqui, eu me sinto em casa, porque é a família de Deus. Mas um dia todos nós estaremos juntos. Irmãos, que Deus abençoe a igreja. E a gente se prepare verdadeiramente para esse encontro com Jesus nas nuvens do céu. Amém. Paguem o preço, porque vocês irão gozar da eternidade ao lado de um Deus que nos ama. Eu fiquei refletindo, Senhor, o Senhor promete tanta coisa, mas o principal vai ser estar contigo por toda a eternidade. Imagine quantos aqui são pais e mães. Eu tenho certeza que há um esforço muito grande para vocês suprirem a necessidade dos seus filhos. Sim ou não? Você imagina estar ao lado de Deus. Olha, irmão, eu que sou pai, né? A gente fica vendo o nosso filho, tu já pensa na necessidade dele, e você já providencia sem ele mesmo pedir, sem ele mesmo ter a noção de que ele precisa daquilo ali. É ou não é? Eu estou com uma pequenininha lá, Maria Luísa, de quase 3 aninhos, né? É assim com ela.
Agora estamos na fase de ensinar ela a fazer xixi no vasinho, né, para deixar a fraldinha. É uma luta muito grande, então a gente começa a usar os preparativos, piniquim, isso, aquilo, outro, vamos tentar ensinar. Né? Ela nem tem noção de que ela precisa daquilo ali, mas os pais estão, porque eu estou pensando lá na frente. Tem pais que são tão engajados, opa, ela está com 3 aninhos, vai fazer 3 aninhos, né? Já vou abrir ali um cofrinho, uma poupancinha, já vou botar ali, para quando ela chegar na fase que ela precisar de um estudo mais, né? Ela vai ter aquilo ali, uma reservazinha. É ou não é? Imagine Deus conosco. Então, irmãos, o que eu quero? O maior presente vai ser estar ao lado de Deus na eternidade. E se hoje a gente não tiver prazer em estar na sua presença, como será isso? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor o último hino. Pode ser, irmão? Vamos louvar o hino 479. Esse hino é uma oração. Que vocês possam meditar nas palavras desse hino. Queremos dar louvor. Eu quero agradecer o irmão Marcelo. Amém. Por uma mensagem muito bonita para nós. Amém, irmão. Muito obrigado. Não sei se os irmãos notou que houve um silêncio tão grande. Amém. Cair para folha do chão que ele ouviu. É verdade. Você podia pegar todo sábado para nós. Muito bem, eu só agradeço, irmão. Verdade. Olha os motivos pelos quais queremos dar louvor a Deus. Esse hino é uma oração. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Bendito Deus, amorável Criador, louvado seja o teu santo nome, Pai querido, pelo teu amor para conosco, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Somos, Pai querido, privilegiados por termos nascido no Brasil, porque aqui é um país, Pai querido, onde a sua palavra pode ser pregada e onde temos liberdade religiosa para poder te adorar. Ouvimos a tua voz e aceitamos o chamado. Entregamos a nossa vida sob os teus cuidados, Senhor. Mas eu te rogo neste momento por essa igreja, que a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, que o Senhor as termine.
que naquele grandioso dia, quando o Senhor voltar com poder e grande glória, nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos, esta igreja possa estar de pé para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. E ouvir as palavras da sua boca: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. E de nós ouvir as solenes palavras: esse é o nosso Deus a qual aguardava. Pai querido, peço que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para a tão aguardada chuva seródia. Eu sinto no meu coração que estamos próximos disso acontecer, Senhor. Tantos lugares o Senhor está levantando vários movimentos nesse sentido. Que a tua igreja esteja atenta ao que está acontecendo ao nosso redor. Para que vidas possam ser salvas e transformadas pelo teu poder, pelo teu amor. Amém. Pai querido, abençoe essa localidade aqui de Olinda. É muito triste, Pai querido, ouvir falar que a sua igreja não vai abrir a porta por causa da violência. Isso nos traz tristeza, mas também, por um outro lado, nos traz alegria de saber que Cristo está voltando para nos levar. Porque a solução deste mundo não é a política. A solução deste mundo é Cristo Jesus vivendo e reinando em nossos corações. Pai querido, o último pedido com esta igreja é que tudo que foi falado aqui, Pai querido, não deixe que essas verdades venham a morrer. Por favor, Senhor. Que venhamos a estar atentos, que o teu Santo Espírito nos incomode a verdadeiramente pagarmos o preço, para podermos naquele dia receber a nossa tão aguardada recompensa. Leva-nos em paz, na certeza de que tivemos um encontro contigo, Senhor. E que na mesma paz que chegamos à tua casa, possamos ir para os nossos lares. Amém. Essas bênçãos eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.